O que está acontecendo com o investidor esse ano? Então vai lá, abre a carteira de investimentos e vê que tá tudo no vermelho. Ações, fundos imobiliários, o próprio dólar esse ano abriu em 4,85. Hoje estamos em 5,60, uma alta de mais de 15%. A Bolsa de Valores aqui do Brasil, o famoso Ibovespa, nesse ano só tem caído. Enquanto isso, as bolsas do mundo todo estão subindo, até que teve a notícia: Brasil tem a pior Bolsa de Valores do mundo em 2024. E por que tudo isso está acontecendo? Sendo que lá no final do ano passado o cenário era completamente diferente. Todo mundo animado, ia começar a cortar o juro no Brasil. A bolsa em si, vocês podem ver que lá em outubro teve uma alta extremamente expressiva de quase 20%. E aí em 6 meses tudo mudou. Bolsa caindo, as pessoas pessimistas em relação ao Brasil, e um fator que é responsável por grande parte dessas consequências é o famoso Estado. Então nosso presidente tá gastando demais e falou que não vai parar não. Tanto que no ano passado as contas públicas fecharam no negativo. O governo brasileiro fecha a conta de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões. Primeiro, a meta do ano passado era ter um superávit, ou seja, o governo arrecadar mais do que gastar. Porém, o tempo foi passando, a conta começou a apertar, viram que não ia dar, e aí já passou para déficit zero. E no final veio esse rombo gigantesco. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. São 213 milhões de filhos que nós temos que cuidar. E só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Só vai dar certo se a economia estiver arrumada. E no meu governo não vai quebrar. E tem gente que não consegue compreender, acha muito difícil. Não, como assim? Que é déficit? Que é superávit? E eu vou te explicar de uma forma que vai ficar facinho, vai virar mamão com açúcar nas suas finanças domiciliares. Qual que é a regra básica? É você gastar menos do que ganha. Então, se você ganha 3 mil reais por mês, você não pode gastar 4 mil, porque dessa forma você vai estar se endividando no cartão de crédito, no cheque especial e vai pagar juros. As consequências virão. E pro caso do Estado, acaba sendo a mesma coisa. Ele tem que gastar menos do que ele arrecada. E quando eu falo arrecada, é porque o Estado não gera valor. Ele somente cobra imposto em cima da produção dos outros. Nas finanças pessoais, às vezes o camarada fala o seguinte: a conta não tá fechando porque eu ganho muito pouco, por isso que eu tô gastando mais do que eu ganho. Será que no caso do Estado é a mesma coisa? E no caso dele nada disso, porque nós estamos batendo recorde atrás de recorde de arrecadação, porém a conta não tá fechando porque nós estamos gastando demais. E quando o Estado gasta mais do que arrecada, pode ter certeza que as consequências vêm e não são nem um pouco positivas para a economia do Brasil. E o que acontece no final das contas? Quem movimenta muito dinheiro aqui dentro é o famoso investidor estrangeiro. E vendo toda essa bagunça, toda essa gastança, ele não quer correr o risco de ter o dinheiro aqui dentro. Tanto que, vocês podem ver, logo no começo do ano saiu mais de 32 bi da Bolsa Brasileira. E o que acaba acontecendo? O investidor estrangeiro tava com o dinheiro investido aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, na renda fixa, foi lá, por exemplo, vendeu Bolsa Brasileira, agora tá com reais na mão. Ele vai ficar com esses reais? Nada disso, vai trocar por dólares. Logo, vem uma demanda vendedora muito grande no real e uma demanda compradora por dólares, fazendo o preço do dólar subir. E aí vem o cara mais leigo que pensa o seguinte: mas eu não tô nem aí pra essa subida do dólar. Isso aí é só pra quem é rico, que vai pra Disney. Aí esse cara sim tem que se preocupar. Eu nem na Praia Grande tô conseguindo ir direito. Já vi inclusive o camarada comentando o seguinte: eu tô achando bom mesmo que esse dólar tá disparando, que aí essa classe média para de ir pra Disney, para de ficar postando tiarinha do Mickey, para de ficar postando que comprou iPhone novo. Mas se o dólar aumenta, vem a inflação, porque grande parte do nosso consumo é dolarizado. Então, por exemplo, a famosa gasolina, ela tá atrelada ao barril do petróleo que é em dólar. Aqui no Brasil, o principal transporte é através de caminhões. Para conseguir abastecer o caminhão vai o quê, né? Diesel, que é derivado do petróleo. Logo, o preço das coisas vai subir. Famoso trigo, utilizado para produzir diversos alimentos aqui do Brasil. Metade é feito aqui, metade é importado. Acaba sendo algo dolarizado. Azeite também sofre a famosa variação do dólar, porque o Brasil importa da Europa e de países do Mercosul. E o azeite você já sabe como que já tá agora o famoso precinho no mercado. Pode piorar. O Banco Central começou a cortar a taxa de juros, a famosa Selic, lá em agosto do ano passado. E veio nessa queda, naquela famosa escadinha. Porém, o que acontece?
Com esse cenário atual, com essa gastança, não dá para continuar cortando. Tanto que na última reunião do Copom, mantiveram a taxa de juros em 10,5% ao ano. E ter a taxa de juros elevada durante muito tempo é ruim para a economia, é ruim para as empresas e acaba também, consequentemente, afetando a bolsa de valores. O empresário, para crescer, para expandir, contratar novas pessoas, abrir uma filial, muitas vezes precisa de crédito. E com a taxa de juros muito elevada, não tem como. Ele acaba não pegando. Para as empresas que já possuem dívida, essa taxa de juros continua elevada. Durante muito tempo, o que acontece? O quanto eles pagam de juros, a famosa despesa financeira, fica maior. E é por conta disso que muitas empresas alavancadas da Bolsa de Valores estão pedindo recuperação judicial, não estão conseguindo se manter de pé. Porque grande parte do lucro que elas têm, do dinheiro que elas movimentam, acaba indo embora somente para pagar esses juros. Com um juro muito alto, os consumidores acabam tendo menos acesso ao crédito e, consequentemente, consomem menos. Então o cara que ia trocar de carro, ia financiar, ele olha a famosa parcelinha e vê que não cabe no bolso, então ele não vai trocar. E aí que vem o ponto, se a taxa de juros elevada acaba gerando todas essas consequências, vai vir o cara e falar, então tem que abaixar isso mesmo. Mas pode ter certeza, se resolvem baixar a taxa de juros na canetada, no cenário atual, as consequências vão ser ainda piores. Tanto que o nosso companheiro falou que os juros vão melhorar quando ele indicar o presidente do Banco Central. Os juros sim devem abaixar, porém somente quando a economia estiver pronta para isso. Caso contrário, se for na canetada, terão grandes consequências que já aconteceram no passado. Dólar vai disparar, inflação vai disparar junto, e aí o cenário vai ficar ainda pior. Com certeza o que está acontecendo com o Brasil é triste, as coisas poderiam sim estar melhores, mas e aí no final das contas, o investidor tem que agir, tem que tomar as atitudes com a razão. Quem toma atitudes baseadas na emoção somente... E nas notícias também. Nas notícias acabam perdendo dinheiro. O que eu e o Renan, nós estamos fazendo com a nossa carteira. Óbvio que nosso dinheiro investido no Brasil, em ações, fundos imobiliários, desde o começo do ano, estão no vermelho, estão caindo. Mas é nessa hora a importância da diversificação. Ter ativos na sua carteira com uma correlação negativa. Ai, mas como que funciona isso? Deixa eu pegar para vocês o exemplo do dólar e do Ibovespa. Então, normalmente, quando o dólar tá subindo, Ibovespa tá caindo, que é o que tá acontecendo agora. E normalmente, quando o dólar tá caindo, Ibovespa tá subindo. É uma correlação negativa. E o principal investimento que eu tenho no exterior é um ETF que replica o S&P 500. Ah, e o que é isso? É basicamente um investimento que investe nas 500 maiores empresas lá de fora. E como vocês podem ver, desde o começo do ano, esse investimento está subindo, subiu aí 15%, 16%. E além disso, como vocês viram, o dólar também subiu, né, Renan? Então teve a valorização do próprio ETF e a valorização do dólar em cima do real. E tá subindo mesmo, com o juro lá fora elevadíssimo. Além disso, tem uma parte da minha carteira em Bitcoin, que também tá subindo esse ano. E com certeza, se eu tivesse todo o meu dinheiro investido somente no Brasil, eu estaria sim mais aflito. E para você, de extrema importância você ter parte do seu patrimônio fora do Brasil, independente do momento que nós estamos passando, do que estiver acontecendo. Que algumas pessoas só se preocupam em começar a investir lá fora somente quando o cenário está ruim. Mas quer dizer então que o Brasil vai pro buraco? A verdade é que eu não acredito nisso. Realmente, o fiscal tá ruim e as empresas que dependem de alavancagem estão sofrendo muito. Mas existem empresas que mesmo nesse caos estão tendo resultados excelentes. E no final das contas, eu olho sempre pro resultado da empresa e não somente pra cotação. Porque a tendência de longo prazo é que se os resultados estão crescendo, o lucro está crescendo, a cotação uma hora vai acabar acompanhando. Banco do Brasil teve um resultado excelente, BB Seguridade, Taesa, várias empresas que continuam lucrando. Óbvio que existem empresas que por conta desse cenário estão em uma situação complicada e podem sim não se recuperar. Pedidos de recuperação judicial sobem 94,7% em março. Realmente, tem muitas empresas que não estão segurando as pontas, não estão conseguindo passar por esse momento, por essa crise, de forma intacta. Mas eu vejo sim que o pessimismo das pessoas está acima daquilo que nós estamos passando. Então o Brasil já passou por momentos muito piores e se recuperou. Então escolha bem os investimentos que você vai fazer aqui dentro do Brasil e tenha uma parte no exterior também.